Quem vê esse monstro hoje, alto, forte e um artilheiro brilhante do futebol, não sabe o que esse menino fez para chegar onde está hoje. Antes desse surto de crescimento, quando criança ele era bastante magro. Apesar disso, seu primeiro contato com a bola, é claro, resultou em gols. Mas o próprio garoto notou que precisava de uma evolução física. Ele costumava treinar sozinho quando criança e sempre dizia que tinha um único objetivo em mente: chegar ao topo onde estão os melhores jogadores do mundo. Palavras de um dos primeiros treinadores de Haaland. A caminhada até o Manchester City não foi tão simples quanto todos imaginam. Quer saber em detalhes o que rolou nos bastidores da ascensão imparável do cometa Haaland? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Apenas 3 anos após o nascimento de Erling, Elf Inge, o pai de Haaland, foi forçado a se aposentar do futebol aos 30 anos devido a problemas com lesões. Ele ficou famoso por receber uma implacável entrada de Roy Keane, que machucou seu joelho direito. Com o fim de sua carreira de alto nível, Alf Inge decidiu voltar para a Noruega com sua família. Enquanto o Haaland pai deixou o futebol para se tornar um incorporador imobiliário em casa, ele incentivou seu filho a praticar o esporte que tanto amava, o futebol. Erling começou a seguir os passos de seu pai e ingressou na academia juniores de um clube local, do Bryne. O técnico do time norueguês ficou imediatamente impressionado com a mais nova contratação de seu clube. Haaland iniciou jogando no ataque e não na defesa ou no meio-campo, como seu pai fez durante sua carreira em times como Nottingham Forest, Leeds e Manchester City. O garoto de 5 anos impressionou a todos imediatamente. Vi Erling pela primeira vez quando ele tinha 5 anos, quando se juntou a um grupo um ano mais velho para treinar, disse o primeiro treinador de Haaland em entrevista à Goal. Seus 2 primeiros toques resultaram em gols. Ele foi muito bom desde o primeiro momento. Apesar de nunca ter jogado no clube antes, ele começou jogando na turma do seu ano, mas como ele era muito melhor do que os outros jogadores, imediatamente o puxamos para o Sub-6. Em 2005, o clube construiu um campo society que funcionava sempre nos finais de semana. Erling estava sempre lá aprimorando ainda mais seu talento promissor, junto com cerca de 20 outras crianças, onde eles batiam uma bolinha por horas. Haaland era um pouco menor que seus adversários porque era um ano mais novo, mas mesmo que seu oponente fosse significativamente mais alto, ele continuou marcando gols. Ele tinha futuro. Apesar da idade, precisava apenas de aprimorar um pouco mais. Quando ele tinha 11 ou 12 anos, sabíamos que ele iria longe. Já sabíamos naquela época que ele tinha alguns atributos necessários para se tornar um talento internacional. Era uma questão de tempo para sua evolução. A primeira experiência de Haaland no futebol internacional foi com o time Sub-15 da Noruega, durante a temporada 2015-2016, temporada onde também impressionou atuando pelo Bryne, com 18 gols em 14 jogos. Na seleção norueguesa, seu caminho cruzou com o técnico e ex-jogador Hale, que havia sido companheiro de equipe de seu pai no Leeds no final dos anos 90. Hale gostou do que Haaland poderia oferecer no ataque, mas sentiu que seu físico poderia impedi-lo de chegar ao topo. Ele era bem franzino, totalmente diferente do que é hoje. A primeira vez que vi Haaland jogando futebol foi aos 15 anos. Naquela época, ele era muito pequeno e magro antes de seu surto de crescimento, disse Hale à Goal. Ele foi, sem dúvida, um bom jogador que fez muitos gols, mas não foi excepcional. Seu físico e coordenação ainda precisavam se desenvolver naquela época. Teria uma longa caminhada pela frente até se tornar uma superestrela. Com 15 anos, era notável o comprometimento do garoto, o que naquela época ainda precisava melhorar, como ler um jogo com mais precisão, ser mais assertivo. Hoje, Haaland se beneficia exatamente desses pontos em que buscava evoluir. Ele costumava treinar sozinho quando criança, fazendo exercícios repetidamente porque sempre teve esse grande objetivo em mente: chegar ao topo, disse Hale. Em 2016, esta evolução foi notória após grande destaque pela seleção Sub-15 da Noruega, onde Haaland despertou o interesse do Molde e se transferiu para a equipe que era comandada pela lenda norueguesa Ole Gunnar Solskjær. Ele simplesmente não se importava com quem estava assistindo. Ele não se importava se jogava contra seus amigos apenas por diversão ou pela seleção nacional. Ele nunca teve medo. Haaland terminou sua primeira temporada no molde com 4 gols em todas as competições, mas quebrou esse número na temporada seguinte, com 4 gols em um jogo, contra o líder de um campeonato local.
Essa foi a primeira vez que um grande público ficou sabendo dele e todos perceberam que ele era um menino diferente. Haaland marcou todos os gols em uma impressionante vitória por 4-0, embora tivesse apenas 17 anos. Meio ano depois, ele se mudou para Salzburgo. O norueguês jogou apenas 5 partidas de janeiro a maio pelos Red Bulls, antes de viajar para a Polônia para a Copa do Mundo Sub-20. Lá, ele fez história ao marcar 9 gols na vitória da Noruega, por 12-0 sobre Honduras, terminando como artilheiro do torneio. Quando voltou ao Salzburgo, Haaland se tornou atacante titular e isso surtiu efeito. Ele marcou 6 gols nos primeiros 4 jogos da temporada. O rápido início em Salzburgo não passou despercebido e Haaland foi convocado para a seleção principal da Noruega, fazendo sua estreia em setembro de 2019. Ele fez sua estreia na Liga dos Campeões 15 dias depois e com isso veio mais história. Depois de marcar um hat-trick contra o Genk, Haaland marcou nos próximos 4 jogos da fase de grupos para se tornar o primeiro adolescente e apenas o 5º jogador a marcar em 5 jogos consecutivos da Liga dos Campeões. A essa altura, Haaland colhia os frutos após anos de treinos intensos em busca deste momento. Ele sempre foi um profissional absoluto. Enquanto jogávamos cartas nas viagens, pude vê-lo lendo alguns artigos científicos para melhorar seu sono ou dieta. Ele estava sempre procurando os mínimos detalhes para melhorar e dar mais um passo à frente, disse o ex-companheiro de Haaland no Salzburgo. Se as principais e melhores equipes da Europa não conseguiram parar o cometa Haaland, as equipes da Áustria também não. No fim da temporada, o jovem de 19 anos havia marcado 28 gols em 22 jogos, em todas as competições pelo Red Bulls, incluindo 5 hat-tricks. A ascensão de Haaland foi tão meteórica que o Red Bull jamais imaginaria que perderia o jogador tão rapidamente. Tudo isso dentro de 5 meses, de julho a dezembro de 2019. Mantê-lo em Salzburgo seria uma tarefa impossível, como o Manchester United, Red Bull Leipzig e Borussia Dortmund, todos fortemente interessados em investir muita grana no cometa. Quase 2 metros de altura, rápido e artilheiro, o Borussia Dortmund não pagaria 22 milhões de dólares à toa. E no Borussia, a busca incansável de ser o melhor continuou da mesma maneira. Erling é muito profissional, sou sempre um dos primeiros a chegar ao centro de treinamento, mas Haaland já está lá antes de todo mundo. Ele também vem ao centro de treinamento nos dias de folga, disse o ex-companheiro de Haaland. E mais uma vez brilhou por outro clube, despertando o interesse do Manchester City, onde brilha e vem batendo diversos recordes. Prova disso foi no único jogo da Liga dos Campeões, onde ele marcou 5 gols, quebrando também a marca de Mbappé e Messi, como o jogador mais jovem a atingir 30 gols na Liga dos Campeões aos 22 anos. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Com esse tamanho comprometimento, você acha que Haaland vai ganhar uma bola de ouro? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!